Muito bom dia a todas e a todos. É um grande prazer, em nome da ANAP, de recebê-los para um evento que é tradicional na programação de serviços da ANAP ao mundo da saúde, que é a realização de um webinar trimestral em parceria com os caros amigos da Consultoria Arquitetos da Saúde, ocasião em que reunimos informações oficiais vindas da ANS, informações dos nossos sistemas da ANAP de indicadores e as sempre muito oportunas observações e análises da Arquitetos da Saúde. Com base nesses números, a cada trimestre nós procuramos responder a mesma pergunta: para onde vai a saúde suplementar? E a cada trimestre há sempre grandes discussões. Eu, antes de saudar o Feitosa e o Adriano Londres, eu gostaria de fazer a seguinte provocação aos dois. Os números com os quais 25 termina são números de uma certa, digamos, estabilidade. Não houve, ao longo de 25, salvo melhor juízo, fatores para cima ou para baixo, no positivo ou no negativo, que fossem, para usar uma palavra da moda, disruptivos, extraordinários. A gente teve ali a sinistralidade num bom patamar, a gente teve um crescimento discreto do número de beneficiários, os reajustes dos planos, obviamente, continuam acontecendo, mas sem a mesma força, para não dizer outra palavra, de 2 anos atrás. Persistiu a questão da dificuldade dos prestadores de serviço e assim por diante. Então, a minha provocação, caros Luiz Feitosa e Adriano Londres, é: este cenário permitiria que vocês agora assumissem o compromisso com quem nos acompanha e quem vai saber desse webinar, de dizer que estamos iniciando um ano, 2026, que, baseado no que aconteceu em 2025, tende a ter poucas emoções, poucas surpresas. A cama elástica, onde alguém ora sobe, ora cai, vai estar temporariamente desativada. 26, doutor Feitosa, promete ser escolha tríplice: monótono, emocionante ou mais do mesmo? Bom dia, bom dia. Eu acho, bom, já começamos quente aqui. Eu acho que, primeiro, monótono não tem como, porque, principalmente no que se refere à regulação, há muita expectativa aí de novidades da ANS. Então, nesse sentido, penso que não. E a rota, agora, os números nos surpreenderam muito ao longo do ano no que se refere à manutenção desse crescimento. A gente viu, em algum momento, no início do ano de 2025, uma desaceleração do crescimento que nos deixou preocupados, mas, de repente, a gente continuou crescendo o número de beneficiários, né? A gente segurou bem esse número de crescimento e eu acho que a emoção de 2026 ela está calçada no crescimento do número de beneficiários, que nos surpreendeu bastante esse crescimento, mas se perder o ritmo, acho que nós vamos ter emoções, sim, porque o nosso setor está intimamente ligado à sua capacidade financeira a novos entrantes, né? Então, acho que esse é o fiel da balança. Ou seja, você diria que o ponto principal a ser observado ao longo de 26 é a economia e a geração de empregos, que, por sua vez, determinarão ou não a manutenção do nível de crescimento, é isso? Sim, em que pese que, obviamente, tem uma correlação fortíssima com a economia, ainda que experimentamos anos em que as pessoas estão mais preocupadas em ter plano de saúde
que em outros tempos. Então, sim, a economia manda, mas as pessoas têm se esforçado mais do que o comum para ter um plano de saúde. E isso aí, me perdoe estar interrompendo tanto nesse início, mas só para não perder o gancho, seria uma decorrência do que você está dizendo de prevermos em 26, mesmo que se mantenha, é o que todo mundo deseja, mesmo que se mantenha um certo crescimento na base de beneficiários, este crescimento, pergunto, viria ou virá acompanhado de um downgrade, de uma redução no ticket médio e de um maior crescimento dos planos que oferecem menos. É isso? Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque em outras pautas a gente tem falado desse downgrade sistemático. Então, sim, eu acho que as empresas continuam fazendo downgrade como podem, mas com um dado que é importante. Já não temos mais como fazer downgrade. Muita coisa já foi feita em termos de downgrade. Então, as empresas reduziram o produto, aumentaram a coparticipação, reduziram o perfil de acomodação, tiraram os dependentes. Então, o titular fica no plano dependente, se quiser ficar, ele tem que pagar. A preocupação é que não tem muito mais downgrade para ser feito pelos contratantes. E isso é importante, né? O downgrade não é infinito. E muito se pautou aí ao longo do tempo, a gente também tem falado disso nos nossos outros encontros, do perfil do contratante, que é uma família com CNPJ, né? Então, isso também é finito. Tem uma hora que não tem mais como gerar crescimento só por causa disso. Tem coisas estruturantes que talvez tenham que surgir aí, né? Nós temos 192 pessoas nos acompanhando e elas devem estar dizendo: o Brito vai deixar o Feitosa fazer a apresentação dele ou não? Então, atenção, 192 pessoas. Nosso Feitosa vai apresentar alguns números e depois a gente segue fazendo perguntas e ouvindo o guru da saúde suplementar, o nosso... Não, o guru é o Adriano. Bom, então tá certo. Vai lá, Feitosa. Tá ótimo. Vamos lá. Aguardar a apresentação subir aqui e carregar. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer esse panorama aqui que prometo ser breve para que a gente consiga debater um pouco mais. Bom, então nós estamos aí no nosso 8º panorama do trimestral com dados financeiros e operacionais da saúde suplementar. Isso é sempre importante lembrar que isto é uma seleção do caderno completo que a ANAP vai disponibilizar, tanto no seu site quanto aqui para os inscritos. Então, o caderno é sempre mais completo do que este material que a gente está apresentando. Uma primeira observação é o histórico da VCMH Brasil, calculada pela Arquitetos da Saúde, e do IPCA. Obviamente que a inflação é sempre abaixo da variação de custos dos planos de saúde. Então, a gente acha importante esse indicador, porque a gente mede a variação financeira total do setor pelo total de vidas do setor para fazer esse cálculo per capita. E a gente tem sempre observado, tem observado que em 2024 o índice foi bem baixo, né? Nós tivemos aí uma variação de custo agora já fechada de 6,67. A gente tem observado que o custo assistencial das operadoras desacelerou muito o seu crescimento. 2025, quando a gente tiver essa base para calcular a VCMH, ela vai trazer um número perto de 6 também. Então, esse é um efeito do crescimento. Quando a gente vai crescendo a base de beneficiários, as receitas das operadoras são à vista e as despesas são a prazo, por conta de carências, por conta do prazo de pagamento, que é um tema tão caro
para todos os prestadores de serviço, né? Então, a variação de custos ela está numa fase excelente aqui, bem baixa, né? Então, a gente vê muito esse efeito do fluxo de caixa, sempre usando o exemplo lá da pandemia, né? Quando a gente represou eventos, a variação de custo caiu muito. Quando a gente liberou os eventos represados, a variação de custo subiu muito. Mas a gente tem aqui 22, 23 e 24, que são anos de normalidade, em que 24 demonstra esta queda por conta do crescimento, por conta do fluxo de caixa do pagamento dos prestadores de serviço, que tem alguma correlação aqui, e 25 a gente deve ir para um caminho muito parecido dessa variação de custo. Então, um dado que é importante, quando a gente olha aí INPC, IPC-FIP, IPCA, acumulado de 14 a 24, todos ali muito parecidos, mas o IPC-FIP, a ANS, o teto dos planos individuais, ou o cálculo do VDA, que é a variação dos planos individuais, da variação do custo dos planos individuais antes dos deflatores do cálculo, você vê que eles são bem mais altos que a inflação comum e a VCMH Brasil com acumulado de 187. Então, essa linha do tempo aqui, ela vai demonstrar o custo, a variação, total desse custo no Brasil, que já foi acima de 10, depois ele estabiliza perto de 10, depois ele tem um ajuste na época da pandemia, depois a gente achava que ele ia ficar perto de 10 de novo, e aí 2024 ele cai bastante, 25, com certeza será um número baixo também, perto de 6%. Portanto, esse é um dado. O outro dado é que quando a gente olha para essa variação de custo e vai buscar a variação da demanda e do custo, a gente tem que, neste ano, a demanda até diminuiu um pouco a base de 2024, o custo sobe 9%, mas, de uma maneira geral, a demanda ela até tinha se recuperado, assim, tinha aumentado a demanda, e aqui a gente tem um ajuste da demanda. Inclusive, as despesas hospitalares não pesaram tanto quanto em outros anos na composição da VCMH. Reajuste individual, ele vai andar menor, a gente tem um gráfico para isso, VDA também vai andar de maneira distinta, então, não sei se eu coloquei esse gráfico, mas, enfim, o reajuste individual versus os reajustes empresariais, acho que é uma coisa que também vale a pena destacar. Então, quando a ANS faz o cálculo do reajuste, do teto de reajuste dos planos individuais, a gente observa que em 2018 ela altera a sua metodologia. Então, até antes disso, em 2017, os reajustes empresariais e os reajustes individuais, você vê que existe até uma correlação. Então, aqui a ANS muda a metodologia, há um distanciamento, porque há deflatores que não são apenas da variação de custo, do teto do reajuste dos planos individuais. Então, você tem lá ganho de eficiência, você tem lá um peso que é dedicado à inflação geral, que vai ajustar esse indicador. Mas é interessante a gente observar especificamente esse período de 22 a 25, em que nós observamos que o reajuste empresarial, depois de uma alta que ele teve, chegando ali um pico em 2023, de um reajuste médio por contrato. Então, quando a gente olha a média dos contratos coletivos, a gente teve um reajuste médio de 18%, que vem caindo. Então, ele caiu para 17,91, agora em 2025, até agosto de 25, ele cai por média móvel anual em 15,57, enquanto que o reajuste individual ele despenca muito mais do que essa média empresarial. Então,
Um fator que é muito importante nesse gráfico e que precisa ser observado é que os planos coletivos empresariais, contratos pequenos de até 5 vidas, representam aí alguma coisa perto de 5 milhões de beneficiários. Então, você tem 5 milhões de clientes que são famílias que compraram um plano que não é individual, que estão tendo, na média, aí, um reajuste de 15%, se você quebrar o range do tamanho de contrato, é até mais do que 15%, contra um teto de individual que é 6%. Eu acho que esse é um ponto que a ANS talvez, e ela já tem dado sinais de que ela quer olhar para isso com mais cautela, porque são famílias comprando numa regra de plano coletivo, tendo um reajuste mais alto do que se tivesse comprado num plano individual. Então, esse ajuste da oferta do plano individual, olhando para essa regra de reajuste, já que muita gente agora tem um CNPJ para chamar de seu e comprar um plano coletivo, talvez seja algo que entre aí com uma resolução mais definitiva da ANS sobre esse tema. Estamos envelhecendo, então a gente gosta de tempo em tempo trazer esse gráfico de volta. Se a gente compara o ano de 2015 contra o ano de 2025, a nossa idade média, que era de 34 anos, sobe para 37 anos. É bem verdade que esse envelhecimento pode estar traduzido com alguma expulsão de dependentes dos planos coletivos. Como eu comentei com o Brito no início, as empresas nesse downgrade têm colocado o dependente como opcional, então talvez algum dependente tenha ficado fora do plano de saúde, então esse envelhecimento é impactado por isso, mas vale destacar que em 11 anos, a primeira faixa etária de 0 a 18 perdeu jovens, foi de 24% da massa para 22,8%, e a última faixa subiu, que é de 59 anos ou mais, de 13% para 16%. Então, é isso que causa esses 3 anos a mais de idade média na população que tem plano de saúde. No dado econômico, nós temos uma sinistralidade que caiu de 25 para 2024, 25 está acumulada até o terceiro TRI, ela está em 81,9, que são indicadores parecidos com o período pré-pandemia, portanto, recupera-se o resultado por conta disso, porque o indicador mais importante para o resultado da operadora é a sua sinistralidade, e ela está caindo porque estamos crescendo e não paramos de crescer, portanto, a receita é à vista e a despesa é a prazo, e isso gera, portanto, aí uma menor sinistralidade, não é o único aspecto, mas esse é um aspecto importante que vai traduzir num resultado financeiro. Acho mais fácil mostrar pelo gráfico. Então, percentualmente, o resultado, o DRE líquido das operadoras foi de 2% subindo, chegando a 5,67 em 2019. Na pandemia, ele chega a 8 e bate um recorde de 17,5 bi de resultado. E 25, nós devemos ultrapassar esse recorde. Nós estamos no terceiro TRI, já temos 6,73 de resultado percentual, mas nominalmente devemos ultrapassar. Claro que o plano ficou mais caro, etc., mas só no terceiro TRI já temos um resultado acumulado só de saúde, sem administradora, sem odonto, de 16,8 bi. Então, vamos bater nominalmente o recorde que foi em 2020. No que se refere às operadoras que tiveram resultado positivo e negativo, 23% delas tiveram resultado negativo, 77% um resultado positivo, mas no que se refere às vidas, 11% dos beneficiários estão em operadoras com resultado negativo, 88%, quase 89%, com resultado positivo. Então, no gráfico, nós observamos isso melhor, né? Se a gente pegar aí os 3 últimos anos, o percentual das operadoras com resultado negativo caiu, o que é bom,
mas não é tão sensível quanto quando a gente olha o número de beneficiários ligados às operadoras com resultado negativo. Então, tem mais gente, tem mais beneficiário que está em operadoras com resultado positivo. Isso acaba que é importante, e essas operadoras talvez as negativas sejam incorporadas ou não sobrevivam, ou, enfim, tem uma dificuldade aí representando um contingente de operadoras que estão ainda com resultado negativo. Então, aqui é um bom número. Quando a gente olha a sinistralidade por porte, de maneira geral, todas elas melhoraram a sua sinistralidade, mas principalmente as de grande porte. A gente observa isso no gráfico. Então, as de grande porte, 78,9 de sinistralidade. Quando a gente olha o formato de pagamento, não temos aí nenhuma novidade relacionada aos anos anteriores. A gente colocou um gráfico novo, que acho que deixa isso um pouco mais didático, ou seja, aquilo que era o Fee for Service é o que a gente observa uma transição desse modelo de 2021 para frente. Então, a gente cai de 74% praticamente para 62% praticamente o Fee for Service. E aí ele vem caindo, mas nos 2 últimos anos há uma manutenção desse Fee for Service em 58%. Ao mesmo tempo, o que é de recurso próprio, ele estabiliza em 13%, que também foi uma transição de modelo lá em 2021. Então, esses são números que se mantêm. Reembolso, ele vem caindo, exceto nas seguradoras. Então, acho que quando a gente olha esse dado, as seguradoras têm um destaque no que é referente a reembolso, que é o maior reembolso de todos os segmentos. E o pacote, as seguradoras também têm o maior percentual de despesas pagas por pacote, né? Medicina de grupo vem aí na sequência, mas também chama atenção o seu recurso próprio, porque são mais verticalizadas, né? E a cooperativa médica tem, além de recurso próprio, tem a questão dos intercâmbios, que representa aí uma boa parte da forma como ela paga suas despesas médicas. Como eu disse inicialmente para o Brito, nós estávamos observando uma desaceleração de crescimento que nos preocupava. Em 2025, nós tínhamos, até o primeiro trimestre, uma preocupação, porque o número era bem pequeno, tínhamos até um decréscimo no primeiro trimestre de 2025, esse dado não está mais posto no gráfico, mas a gente foi se recuperando, e isso impressionou muito. Então, estamos, por enquanto, aí com quase 1 milhão de beneficiários novos aí contabilizados pelas operadoras, divulgado pela ANS, que é um crescimento importante, que eu não sei se a gente replica aí com essa força, com essa intensidade em 2026. Esse vai ser, para mim, o indicador, um dos mais importantes para a gente acompanhar, porque isso está ligado a todos os outros números, e inclusive o resultado das operadoras. Em tempos de estabilidade, em tempos de não crescimento, o fluxo financeiro das operadoras é bastante afetado, e é isso que a gente precisa acompanhar. E aí, chegando aí próximo já do fim, tem 2 dados ainda que eu queria mostrar, é a evolução das provisões técnicas. Então, esse indicador da ANS, ele traz aí as 2 reservas técnicas mais importantes, que é o PSL, que é daquilo que já está reconhecido pelas operadoras, e o PEONA, que é aquilo que ela só prevê, que nem foi avisado ainda. Então, essas 2 reservas têm subido bastante já há algum tempo. Então, você vê que a curva sobe, e a gente tem chamado a atenção para um período em que a PEONA subiu mais do que o PSL. Aqui a gente tem uma estabilidade de novo, ou seja, apesar das 2 estarem subindo, mas o PSL
ele volta a ficar ligeiramente acima do Peona, mas o destaque é sempre na seguradora, em que, sendo um segmento importante, bastante importante pelo volume de despesa que ele representa, apesar de poucas empresas estão entre as maiores operadoras de plano de saúde, e que o Peona é o que mais desconta, é o que mais descola, né, da reserva daquilo que está reconhecido. Então, quando você olha a autogestão, isso é diferente, a cooperativa médica PSL é maior do que o Peona, na filantropia também, na medicina de grupo também. E aí, a gente tem falado muito sobre isso nas outras lives, então isso não mudou. E aí, um último dado que eu acho que é interessante, porque esse é um dado novo trazido pela ANS, que aqui a gente está trazendo as principais operadoras, as mesmas que estão destacadas no caderno completo da ANAP, e aqui o que a gente, portanto, traz de destaque dessas maiores operadoras é aquilo que a ANS observa, que das guias apresentadas, qual é o volume destas guias apresentadas daquelas que estão há mais de 60 dias sem uma resposta aos prestadores de serviço. Portanto, você vê aqui operadoras como a Unimed Porto Alegre, 20% das guias já ultrapassaram 60 dias sem uma resposta, respondendo por 14% da representação financeira dessas guias. Na Porto Seguro é 15% do volume das guias para 25% do dinheiro. Na Unimed Seguros é bem baixo. Na Unimed Belo Horizonte, acho que esse dado talvez não esteja ajustado ainda, porque está zero. A Unimed Nacional, 14% do volume para 10% da despesa. A Sul América, 35% do volume das guias, ultrapassando 60 dias sem retorno, para 41,8% do que isto representa financeiramente do total destas guias. A Amil, 2% e 1,7%. A Bradesco, quase 25% das guias, representando 27% do dinheiro. E a Notre Dame, 1,8% para 1,7% destas guias. Algumas a gente não tem o dado ali representado por algum motivo. É possível que isso tenha aí algum ajuste ao longo das atualizações da agência sobre esse indicador que está lá no seu painel digital, e esse é um dado novo que a gente, então, que é novo na ANS, que a gente traz para cá, para esta apresentação. Então, acho que este é o panorama do terceiro TRI, aguardando aí no nosso próximo encontro o fechamento, finalmente, do ano de 2025. Agradecendo ao Feitosa, passar para o Adriano, e vou recolocar a provocação que o Feitosa tentou driblar, né? Que é a seguinte: isto tudo posto, 26 vai ser monótono, vai ser mais do mesmo, ou existem elementos que permitam dizer cautelosamente não, ainda há um risco, digamos, de instabilidades em 26. Devemos nos preparar para uma previsão de tempo que se confirme, sem grandes surpresas, ou, a exemplo dos janeiros de São Paulo, sempre é possível que aconteça alguma coisa muito inesperada. Acho que está no mudo. O áudio. Perdão. Obrigado, Brito. Bom dia a todos. Bom dia, Feitosa. Feliz ano novo para todos. Brito, você usou a palavra emocionante, desafiador agora, e é nela que eu vou me ater para fazer a minha consideração. Eu não vou falar sobre a temperatura, porque a temperatura, aparentemente, ela é positiva, que a gente está sentindo hoje em função do resultado, sempre olhando a partir da hora do resultado das operadoras. Eu vou falar do barômetro, né? daquilo que está sendo sinalizado como
os dias para frente. E eu vou trazer, Feitosa trouxe aspectos, considerações relacionadas a crescimento, a sinistralidade, eu vou trazer aspectos relacionados, aspectos políticos e regulatórios que eu acho que vão contribuir para que esse ano seja emocionante. Ele será emocionante, /desafiador. Eu primeiro quero destacar, fazer uma reflexão de que se a gente, e sem querer ser simplista, simplório, mas assim, quando a gente pensa 25, a gente pensa no resultado das operadoras, e aí com o olhar do consumidor, o olhar da imprensa, né? A gente pensa nisso como um ponto que vem tendo muita exposição, até porque esse resultado vem melhorando. Do outro lado, a gente pensa de maneira emblemática na desassistência que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que, independente do fato isolado, é um sinal de que precisamos de mudanças regulatórias, né? Quando a gente vê o indivíduo sendo com falta de assistência. E a gente viu nesta operadora quantas outras têm riscos que ainda que podem trazer esse tipo de situação. O crescimento da judicialização, então a gente vê um desequilíbrio crescente entre pelo menos a percepção disso, entre interesses. Né? Isso pode ser perigoso. Né? Isso pode ser perigoso e é preocupante. Né? Eu acho que 2026, eu vou trazer um aspecto, a gente tem aí, e aí falando de novo sobre o barômetro, né? É um ano de eleição, a gente não pode esquecer disso. Eu quero voltar a 2022. O que aconteceu? Piso de enfermagem e tudo que eu não sou absolutamente contra a implementação dessas medidas, é o contexto onde elas foram aprovadas. Piso de enfermagem, rol exemplificativo, cobertura do autismo, via muito mais pressão do Congresso, né, do que qualquer outro movimento. E, de novo, toda incorporação, toda acréscimo de cobertura é bem-vindo. O contexto é preocupante, porque isso pode trazer, talvez, consequências que não foram analisadas e amadurecidas como poderiam. Então, isso aconteceu em 22. Nós temos agora um ano de eleição e nós temos CPI de planos, tem aí uma frente parlamentar pela ética na saúde suplementar, tem, de novo, um movimento de alteração nas leis, na Lei 9656. Então, tem uma crescente, uma nuvem que cresce e que traz essas questões que podem ter um impacto, sim, sobre o setor. Um impacto sobre operadoras, consequentemente, um impacto sobre o setor. A gente tem também uma nova gestão da ANS, né, que tem dito, né, tem trazido e mal sentou na cadeira, explodiu no seu colo o que está acontecendo com a Unimed e FERJ, tem dito, né, até pela sua própria história, tem trazido uma grande preocupação com o consumidor, né, naturalmente que isso é muito bem-vindo, mas que é importante que seja trazido dentro de um certo equilíbrio. Né? Eu costumo dizer que não há consumidor sem mercado, nem mercado sem consumidor. Mas é uma visão diferente daquela, pelo menos na comunicação, na forma como vem sendo colocado, diferente daquela que a gente vinha observando, e eu não estou... Um outro aspecto as iniciativas da ANS, que estão em análise, que em algum momento vão voltar, a questão de reajuste de plano individual, a fórmula, pool de risco, vendas online e assim por diante, também devem voltar. Então, tem uma discussão agora, está aberta, inclusive, recomendo que quem está assistindo, temos 242 pessoas, quem sabe a gente tem 242 contribuições para a tomada pública de subsídio para a agenda regulatória da ANS. Só fica aqui a ressalva de que acho que é importante a ANS prestar conta sobre a agenda de 23 a 25. Me parece que foi muito pouco cumprida, né, que por isso se fala, inclusive, em aproveitar alguns itens da agenda anterior, mas acho que tem que ter a nossa participação. Mas esse é um outro aspecto importante. Né? Eu tenho a percepção, pelo menos pela fala do novo presidente, de que talvez haja, nessa agenda, em outras iniciativas da ANS, um pouco menos da indução pelas boas práticas, pelo caminho estruturante que você muito bem coloca no seu artigo, Brito, e talvez isso venha com outro tom, com uma outra tinta, né? Um pouco menos estímulo indutório, um pouco mais comprometedor, que seria, sobre um certo aspecto, acho que positivo para o setor. Então, você tem também essa questão da regulação, né?
E você tem, como último ponto, o contratante, é uma coisa que a gente fala há bastante tempo, mas assim, o fato novo de 25, e que desdobra sobre 26, é a constituição do movimento empresarial pela saúde, né? Lá pela Fiesp, pelas empresas que entenderam a importância de se organizar setorialmente para que possam ter uma representação, uma voz de maneira organizada, estruturada, uma vez que, no final das contas, são aqueles que financiam grande parte do setor, né? Então, assim, eu acho, Brito, que por esses aspectos, todos que eu coloquei, aspectos políticos, ano de eleição, pautas políticas, pauta regulatória, organização do empresariado em torno da sua agenda, eu acho que a gente vai ter um ano bastante emocionante. O que tem de novo, na minha visão, nesse ano, são esses aspectos. Muito bem. É evidente, né? A gente sempre faz a brincadeira, como nenhum de nós tem a bola de cristal, a realidade será um pouco a soma das percepções diferentes que existem, né? Nós tivemos até agora uma preocupação em ver o quadro geral, e eu penso que valeria a pena descer para alguns itens específicos, contando com a ajuda também das perguntas que podem ser feitas pelo chat, e nós já temos várias aqui a fazer. Relembrando que depois, ao final dessa reunião, a ANAP divulga o conjunto completo de informações que constituem o nosso balanço econômico-financeiro trimestral. É um material, modéstias à, extremamente robusto, porque soma a interpretação dos dados públicos e publicados pela ANS, com a análise sempre muito judiciosa dos amigos da Arquitetos da Saúde e os indicadores que a ANAP coleta diária e regularmente nos seus hospitais associados. Então, vamos a perguntas e respostas agora, desculpem, de forma mais pontual. E eu peço desculpas, porque nós estamos com um problema aqui, não está me permitindo visualizar o autor ou autora das perguntas. Eu peço muitas desculpas por isso. Primeira, a desculpem, a sinistralidade em queda possui condições de continuar caindo, ou a sinistralidade chegou a um ponto, digamos, de estabilidade? Há uma sinistralidade maior nas grandes operadoras, e por que isso acontece em relação às médias e menores operadoras? Então, uma análise específica, Feitosa, Adriano Feitosa, sinistralidade vai continuar caindo, e por que é melhor o resultado nas maiores operadoras? Bom, a gente só pode construir cenário pela história do setor. E eu acho que nós chegamos no ponto excelente, porque é uma das sinistralidades mais baixas da série histórica. A gente só teve menos que 80% na época da pandemia. Então, eu acho que está aí a 81, 82, é o voo de cruzeiro que as operadoras andam muito bem, tanto é que olha o resultado que tem com 81,9, né? Então, não acho que vai continuar caindo, não. A sinistralidade melhor das grandes operadoras, de maneira muito simplista, eu penso que está na capacidade que elas têm de diluir melhor os seus custos operacionais. Porque, obviamente, que a escala tem uma relação
com aquilo que você vai incorporando de custo. Você é muito grande, você não vai incorporar custos operacionais proporcionais à receita grande que você gera. Penso que é apenas isso. E eu acho que estamos em voo de cruzeiro agora com essa sinistralidade. Feitosa, vou me arriscar um comentário não sendo atuário como você para complementar a sua pergunta. A pergunta. Um para-atuário, né? O crescimento do setor ele foi concentrado, nesse último ano, ele foi concentrado em principalmente algumas grandes operadoras. Né? Quando você está crescendo, a tendência é que você sofre uma onda positiva na sua sinistralidade. Isso pode ser um pedaço dessa resposta? Desculpa. A pergunta é por que houve uma queda maior na sinistralidade das grandes operadoras? E a reflexão que eu estou fazendo o crescimento que a gente observou foi prioritariamente em algumas grandes operadoras. Se isso também não pode ser um pedaço dessa resposta. Claro, se você tem mais crescimento, onde tem mais crescimento, você tem melhora da sinistralidade pelo mesmo efeito do fluxo de caixa de receita à vista e despesa a prazo. Também. Concordo. Remete a um tema recorrente, que é, nesse resultado positivo das operadoras, que todos nós desejamos que se mantenha, que aumente, o sistema precisa de operadoras sólidas, mas a pergunta é a velha questão do resultado operacional versus o resultado financeiro / taxa de juros. Então, ela foi formulada nos seguintes termos. Muito interessante o indicador de que temos um dos menores percentuais do período apresentado de operadoras com resultado líquido negativo. Comentário feito pelo Feitosa. Minha dúvida seria o quanto o resultado financeiro, reflexo do contexto macroeconômico, de Selic alta, etc., poderia impactar e mascarar o fato de haver ou não haver uma melhora do resultado operacional. Sem dúvida nenhuma que em 2025 a gente teve um impacto importantíssimo de ganhos financeiros por aplicação das reservas e etc. Mas, na verdade, esse resultado financeiro, esse resultado operacional baixo, que é antes da aplicação financeira, ele foi até 2024. Agora, em 2025, se olhar a tabela, o resultado operacional está consistente e faz tempo que ele não apresentava um resultado tão bacana assim. A gente tem um resultado operacional de 2,35% da receita agora até o terceiro TRI de 25, só que um resultado final de 6,7%, olhando aqui pela métrica que a gente utiliza. Então, você tem aí 4 pontos do resultado só de ganho financeiro, a grosso modo, né? Então, assim, 25 foi um ano espetacular de ganho financeiro, espetacular. Agora, Feitosa, eu acho que a oportunidade que... a gente não sabe quem fez a pergunta, né? O que eu entendi da pergunta, além do comentário que você fez, e talvez a gente possa trazer para a próxima, quantos beneficiários estão em operadoras com resultado operacional negativo? Acho que essa era... Mas isso a gente tem, né? A gente mostrou. 11%. A gente mostrou com financeiro, né? Resultado financeiro. Entendi. Entendeu a pergunta? Apenas o operacional. Você tem o ganho pela taxa de juros e tal. A gente traz para uma próxima, é uma boa pergunta. Quantos beneficiários estão em operadoras com resultado operacional negativo? Perfeito. É uma boa pergunta. Entendi a questão agora. Não temos pronto, mas podemos montar. Aqui, próxima pergunta. Nas seguradoras, a PEONA é maior que a PESL. Há alguma relação com as dificuldades enfrentadas pelos prestadores para enviar contas às operadoras nesse mesmo período? É uma pergunta que pressiona e persegue o Feitosa há alguns meses. Qual a relação
entre o aumento de PEONA e, eventualmente, as dificuldades enfrentadas pelos prestadores. A gente não vive o dia a dia do envio de contas, então a gente não consegue verificar esta dificuldade, né? Eu acho que essa é quem está fazendo a pergunta está fazendo a partir da sua experiência, que certamente é um fato. Ela está experimentando dificuldade para envio de contas. E sim, se você não consegue enviar a conta, de alguma forma, esse PEONA faz algum sentido, né? A gente vê que esse tema, de fato, nos persegue. Essa reserva está subindo. Daquilo que se apresenta, a gente vê agora um indicador mais claro que há uma demora de algumas operadoras para esta resposta. Então sim, teria um aumento da PEONA, ainda que não totalmente relacionado, porque eu não estou conseguindo enviar a conta, e quando você faz o cálculo da PEONA, você não faz a conta necessariamente daquilo que eu impedi que chegasse até mim. Mas penso que há, sim, uma relação aí dessa dificuldade. A gente não tem esse indicador, mas se fosse possível medir, a gente até poderia ser mais assertivo na resposta. A próxima pergunta remete a uma questão que a gente já comentou rapidamente, mas que eu inclusive, acho que vale a pena voltar. Considerando que o país, em 2026, ele realize o que está aí nas previsões macroeconômicas em termos de inflação, emprego, num cenário, portanto, onde o Brasil não apresente surpresas de um desenvolvimento espetacularmente alto, que a essa altura, obviamente, não surgiria do nada, mas que, por outro lado, não entre em dificuldades imprevistas ou imprevisíveis, e que se dê aí essa mesma situação de emprego e crescimento de PIB, etc., do ponto de vista macroeconômico. Num cenário assim, nós teríamos que tipo de crescimento no número de beneficiários? Diminui o ritmo, aumenta? Eu acho que uma redução, como está na pergunta aqui, né, no número de beneficiários, eu não vejo uma redução, né? O Feitosa tem uma frase que a saúde suplementar não dá saltos, né? O que a gente pode observar, que é o que a gente vinha observando até o primeiro trimestre desse ano, talvez, pelos motivos que a gente colocou aqui, eventualmente uma desaceleração no crescimento, mas uma redução eu tenho dificuldade de achar que ela acontece de um dia para o outro. Talvez uma cresce menos, mas segue crescendo, é isso? Eu acho que antes de parar de crescer, antes de começar a reduzir, você passa por um crescimento menor. Vou apertar de vez o Feitosa. E é mais provável, neste momento, com os dados apenas neste momento, que ninguém é profeta, que a gente mantenha o ritmo de crescimento ou reduza um pouco o ritmo de crescimento? Eu acho que a aposta pelo dado econômico até agora é que a gente, no máximo, mantenha, né? A gente crescer aí mais do que 500 mil beneficiários no próximo ano, pelo dado, ainda seria possível. O ano passado, de novo, 2025, a gente foi surpreendido, cresceu mais do que a gente esperava, né? Então, assim, como a Adriana acabou de comentar, acho que desacelera, mas a gente continua crescendo, pelo menos olhando os dados até agora. Eu vou me atrever, inclusive, aqui a fazer um comentário que sempre procuro fazer, de que quem gosta de Brasil, quem gosta das pessoas, tem que querer que a saúde suplementar cresça,
Nós não podemos sequer nos condicionar a essa ideia de que 51, 52 milhões é muito. Isto continua girando nos 25% da população brasileira. Por que não chegar a 70 milhões, a 80 milhões? Onde é que está escrito que isto não seria muito bom para o país, a começar pelo SUS? Então, a nossa atitude aqui na ANAP é sempre de torcida de time de futebol querendo vitórias do time da saúde suplementar. Por uma singela razão, de um lado, o respeito à população que precisa de plano de saúde e, de outra parte, de respeito à própria atividade hospitalar, que depende 75%, 78%, 80% dos recursos das empresas e das famílias, mas que são trazidos ao sistema via operadoras de planos de saúde. Então, nós aqui sempre examinaremos se há perigos à vista, mas sempre estaremos aqui assoprando para tentar empurrar eventuais nuvens pesadas para bem longe. E o que caracteriza a posição da ANAP, além dessa torcida pelo melhor, é claramente de que o melhor também aconteça para os prestadores de serviço. Significa que eles, sendo a porta de entrada para o paciente nesse mundo da saúde suplementar, que eles, hospitais, possam ter bons resultados, manter planos de investimento e não sofrer, como tem sofrido, com demoras muito grandes para receber os recursos. Então, esse mundo, o Brasil anda muito engraçado, né? Então, ou é sim ou é não, ou é Corinthians ou é Palmeiras, ou é isso ou é aquilo. Nesse caso, o sistema de saúde suplementar é o conjunto de subsistemas. Tirou o hospital do sistema, não tem sistema. Tirou operadora do sistema, não tem sistema. Tirou empresa do sistema, não tem. Tirou paciente, não tem. Tirou médico, não tem. Tirou fornecedor, não tem. O que eu estou dizendo, me perdoem, é de uma obviedade que deveria um dia nos dispensar de ficar repetindo. Esse negócio chamado saúde suplementar e esse desafio social chamado saúde suplementar, ou dá certo para todos, ou há tempos diferentes, dará errado para todos. Tá? Perdoe se eu fiz aqui um pequeno comício, Adriano, mas é porque o momento da conversa que a gente estava permite, eu às vezes perco um pouco a paciência de dizer, não, se você vê que isso aqui tem que ficar bom, então não tem que ficar bom para os outros. Não. Se não ficar... Brito, é muito bom essa sua fala clara. Plano de saúde é um objeto de desejo do cidadão brasileiro, ponto. Ponto. As pesquisas apontam isso há décadas. A gente tem que evoluir na capacidade de acesso. E, número 2, matematicamente desonera o SUS. Quer queira, quer não. Então, é o que você falou, é uma equação ganha-ganha. Não tem por que a gente não poder falar isso sem ter que pisar em ovos. Né? Acho que é muito... Porque, às vezes, parece que a gente está falando um absurdo, e não é. Então, parabéns pela sua fala. Resolvido o problema do anonimato de quem fazia a pergunta, e ninguém vai acreditar, mas a primeira pergunta cujo nome aparece é exatamente um que pergunta para elogiar. Então, o primeiro que elogiou, o nome aparece. É brincadeira. O César, parabéns pelo observatório e a consistência ao longo do tempo. Instrumento importante para o segmento. Muito obrigado e obrigado ao nosso Feitosa e ao nosso comendador Adriano Londres, que são fundamentais nesse esforço de não brigar com os números. César, novamente, essa melhoria dos resultados financeiros indica que vai melhorar, saiu daqui, que vai melhorar o cenário de pagamento junto aos hospitais?
Brito, vou falar o que eu falei no webinar passado, ou retrasado. Não faz sentido a gente observar esse nível de melhora, e eu não estou dando aqui a proporção, mas não faz sentido a gente observar esse nível de melhora com o que a gente observa em termos de piora em entrega, prazos, glosas. Não faz sentido. Né? Se a gente voltar em 2000 em outros períodos que as operadoras tinham resultado, eu não vou nem falar do ano da pandemia, os resultados, essas práticas como são, na intensidade que são adotadas, hoje não eram adotadas. Então, eu acho que é muito ruim para o setor esse gosto amargo de que, e sem reconhecer o mérito das operadoras na melhoria dos seus resultados, por N motivos, melhoria de processos, controles, governança, o que é que seja. Mas esse descasamento entre uma melhoria atingindo o segundo melhor resultado desde a pandemia é um ano atípico, e o que a gente lê, observa do ciclo de pagamento aos hospitais é ruim. Então, portanto, se é assim, eu esperaria que sim, que houvesse uma atenuação disso, né? Que isso começasse a chegar, porque pelo que a gente... Eu estou falando de dado, pelo que a gente observa, isso não está chegando, essa melhoria não está chegando nos ajustes de rota na relação com o prestador. Perfeito. Franciele Estelute, com a crescente da judicialização, que indicador poderia ser escolhido para o controle? Se eu entendi a pergunta, é de que forma a gente poderia medir e, a partir da medição, ajudar a controlar a judicialização. Não sei se o Feitosa ou o Adriano querem fazer algum comentário. A gente observa isso nos dados do anuário, né, os dados contábeis das operadoras. Então, assim, é fato, a judicialização subiu. Hoje, quando você divide essa despesa de judicialização pelo total da receita, ela não é das contas mais relevantes, mas ela entrou no radar. Eu não sei se tem um detalhamento suficiente para que a gente consiga fazer muitas proposições sobre isso, além do senso comum de que a pressão está em liberação de medicamentos de alto custo, de questões de cobertura que a pessoa discorda da operadora, negativas de atendimento, etc. Mas eu acho que o mínimo indicador é observar pelo menos a despesa das reservas técnicas para efeito de judicialização dividido por essa receita, ou a própria despesa de judicialização dividido pela receita das operadoras. A gente pode trazer na próxima apresentação, a gente já teve 2 dicas aí de slides para a próxima apresentação, esse é grau da maturidade das nossas apresentações aqui. O pessoal agora é participante de fato, né? Mas podemos trazer na próxima esse indicador histórico de como que a despesa de judicialização tem crescido, dividido pela receita das operadoras, tanto na sua reserva quanto na sua despesa. Ainda não é tão relevante, mas tem crescido, isso é um fato. E Franciele, só um complemento. A ANS começou a divulgar dados nesse sentido. Acho que esse é um ponto importante. A ANS tem trabalhado muito a transparência da informação. Como diz Mário Sérgio Cortella, não nascemos prontos. Então, me parece que o dado que existe ele precisa de ajuste no seguinte sentido. Então, você tem dado lá da judicialização, mas um dado que me impressionou é de que mais de 60% da judicialização é por não cobertura de algo que estava contratado, né? E eu tenho muita dificuldade, sem reconhecer a proporção que tomou a judicialização, de acreditar neste dado. Eu acho que faltam ajustes no sentido de expurgar, por exemplo, quem está em carência. Ele tem direito,
está no contrato, mas ele está em carência, então ele não tem direito. Eu acho que esse dado precisa mesmo assim, né? Hã? E ele judicializa mesmo assim. Né? Então, esse dado precisa ser melhorado, porque o que a gente precisa medir de verdade como setor é a judicialização ilegítima que está trazendo um prejuízo enorme ao setor. É o dano que a justiça, e precisamos falar, Brito, vários juízes têm feito ao setor quando simplesmente dão a cobertura, independente do aspecto social. A gente não pode. Quando você leva para o indivíduo, é muito difícil não defender, mas os contratos precisam ser respeitados. Eu acho que esse é um indicador que interessaria o setor inteiro. Qual é o tamanho da justiça? Que é legítima, cumpra-se. Está no contrato, sinto muito, operadora, cumpra-se. Qual é o tamanho? Aqui eu gostaria de saber qual é o tamanho da legítima. Eu sugiro, a propósito, a todos os interessados que leiam um extraordinário trabalho feito pelo site de notícias J, que fez um estudo em mais de 1.400 decisões recentes de judicialização para checar se a justiça nos estados está já seguindo a orientação do Supremo para combater a chamada judicialização indevida. E o que a gente nota é que Brasil ao Brasil, do tamanho do Brasil, de estado a estado, de Tribunal Regional Federal a Tribunal Regional Federal, muda tudo, muda simplesmente tudo. Tem gente que já está seguindo, tem gente que não está seguindo. Então, há um esforço do CNJ, há um esforço do Poder Judiciário de colocar racionalidade nisto. Mas eu me atreveria a dizer que isso é muito mais um caminho de transformação do que a garantia de resultados imediatos. Nós vamos ter que medir se estamos seguindo na estrada antes de medir, já deu tais e tais resultados no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Brito, posso dar, esse assunto é tão, desculpa, é tão importante. A gente tem um cliente que pediu para a gente começar a medir qual é o percentual de judicialização sobre o seu sinistro. E por praça, isso que você acabou de falar, porque o Brasil é feito de vários Brasis. Fato. Nesse cliente, é um cliente grande, próximo a 10% dos seus sinistros são de despesas judiciais. 10%. E concentrado num estado, a maior parte concentrada em um estado no Nordeste do Brasil. Então, diga, Feitosa. Não, e o problema da judicialização é que ele não é um problema só da operadora, não. Ele é um problema do contratante, que esse exemplo é ótimo. O contratante tem sido, inclusive nos contratos das operadoras, convidado a pagar uma parte dessa judicialização. Isso é bastante sério, né? Desmotiva uma empresa a dar plano de saúde. Bem, nós estamos nos encaminhando para a parte final desse nosso webinar. Repito, vamos divulgar a íntegra do balanço econômico-financeiro da saúde suplementar ainda ao longo do dia de hoje. Temos aqui algumas últimas perguntas e eu peço desculpas se não puder transmitir todas, agradecendo a qualidade, inclusive, das perguntas recebidas, né? Juan Cândido. A ligeira e humilde impressão que tenho é que, quando chamadas as operadoras, há sempre um choro quanto aos resultados. Vejo que a bola se volta aos prestadores, total controle de custo, acompanhamento à risca de seus indicadores operacionais e financeiros, assim como desenvoltura comercial. Se me permitem, vou fazer uma breve resposta de que o caminho da eficiência ele não é um caminho a ser percorrido por este ou aquele dentro da saúde suplementar. Ele tem que ser percorrido por todos. As empresas deveriam ser mais eficientes na hora de entender por que contratar ou deixar de contratar o plano A, B ou C. As empresas estão, geralmente, insuficientemente informadas para tomar decisão. As operadoras têm que estar na estado de arte em termos de controles, eficiência.
Os hospitais têm muito, muito, muito a melhorar nos seus indicadores, na sua eficiência. Então, para nós da ANAP, a eficiência não é matéria opcional. A eficiência é um dado sem o qual você não participa desse mundo desafiador da saúde suplementar. Fábio Oliveira, diante da combinação inédita de baixa sinistralidade, melhora do resultado operacional e financeiro e da percepção de que o ciclo de downgrade se estabilizou, já dispomos de evidências que permitam afirmar, doutor Feitosa, que esse ajuste ocorreu sem prejuízo mensurável aos desfechos assistenciais e à experiência do beneficiário? Estamos pagando em qualidade pelos resultados positivos ou não, acrescentaria eu? Desejaria não, eu acho que não podemos afirmar que sim ou que não, porque quando não medimos, não podemos afirmar. A própria ANAP tem no observatório dela uma página lá super interessante que fala sobre a evolução dos modelos de remuneração. E ali a gente observa que muito pouco é pago, muito pouco, menos de uma casa, fica numa casa decimal, modelos em que se paga, em que se remunera por desfecho, por resultados que interessam ao paciente. Então, acho que a gente não pode afirmar porque não conhecemos essa informação, infelizmente. Ou pelo menos ela não é pública. Alexandre Cruz, qual é o percentual, doutor? Qual é o percentual de vidas cobertas pelos planos empresariais frente ao número total coberto pelo sistema de saúde suplementar? E aí ele pergunta se o desemprego atua diretamente nessa variável, doutor Feitosa. Os planos empresariais frente ao número total chega aí perto de 70%. E o desemprego atua sim diretamente. Dos movimentos de downgrade das empresas foi eliminar a contribuição do titular ao longo do tempo para que não fosse necessário uma extensão do demitido e aposentado após a sua saída da empresa. Então, sim, tem uma relação direta, e ela só não é mais direta pelos mesmos motivos do início da nossa fala, que é a pejotização da economia, né? Muitas pessoas que não tinham CNPJ agora têm e estão comprando plano a partir deste instrumento, desse CNPJ, mas, obviamente, que ainda é maior a quantidade de pessoas que têm uma carteira assinada e, portanto, o desemprego afeta, sim, ou o emprego, né? Essa correlação é real no que se refere ao número de beneficiários. Se vocês me permitem, e já para encaminhar o encerramento do nosso webinar, há poucos dias, numa reunião de estudantes de MBA no Sírio-Libanês, me ocorreu perguntar, eram 35 pessoas de altíssimo conhecimento do setor de saúde, me ocorreu fazer duas perguntas. A primeira é se, pelo que eles sabem, a maioria é jovem, mas se eles, olhando para trás, imaginando e sabendo do Brasil de 30 anos atrás, se eles entenderiam dizer que essa caminhada da saúde suplementar e do próprio sistema de saúde do Brasil foi frustrada, frustrante, ou se a gente tem hoje uma situação muito melhor do que há 30 anos atrás. Digo 30 porque é o período que mais ou menos vem aí a ANS, Lei da Previdência, Lei do SUS, Lei da Previdência, perdão, da Saúde Suplementar e por aí afora. E a resposta praticamente unânime foi: sim, a gente hoje é melhor do que era antes. Sim, o Brasil pode dizer que, apesar de tudo, e apesar de alguns, a gente está numa situação melhor.
E aí a segunda pergunta era, bem, mas olhando para os próximos 30 anos, vocês se sentem seguros de que a gente, daqui a 30 anos, terá a mesma resposta anterior, de que os próximos 30 vão valer a pena? E aí a resposta muito madura disse, olha, depende do que a gente fizer nos próximos 30. O futuro é o famoso caderno em branco a ser preenchido. Eu acho que a gente precisa ter essa maturidade, a maturidade de registrar o que se avançou e a maturidade, até em homenagem ao que se avançou, de registrar os desafios incríveis que temos pela frente. Então, nem o passado é perfeito, nem o futuro está garantido, nem o futuro está perdido. Na verdade, é aquela velha e boa lição, né, Adriano, de que depende do que nós viermos a fazer com isso. Eu agradeço muito, mais uma vez, a todas e a todos. Reitero que vamos divulgar esse material. Convido já, porque o próximo balanço vai ser especial, porque ele vai ter os dados de dezembro de 25, e passaria para que os doutores Feitosa e Adriano dissessem aquilo que nunca ninguém teve coragem de dizer e que eles agora vão dizer, e com isso vão concluir o nosso encontro de hoje. Doutor Feitosa, seja ousado. Eu vou pegar aqui o gancho da excelente pergunta que foi feita pelo Fábio Oliveira, sobre uma outra ótica, quando ele fecha a pergunta dele perguntando se a gente consegue afirmar que melhorou o desfecho assistencial e a experiência do beneficiário, né? O que me impacta ao longo do tempo, e você me fez refletir aí, quando voltamos quase 30 anos desde do nosso marco regulatório, é que, de alguma forma, parece que nós entramos num período em que concentramos o mercado, começamos a aumentar a base, mas ainda não conseguimos devolver na mesma intensidade para as pessoas essa sensação de que as coisas estão melhorando. E este é o desafio, talvez, do nosso setor. A gente fica aqui tentando encaixar as coisas numa cadeia que muitas vezes está se degradando para tentar ajustar resultado, enfim, não vamos entrar no mérito de novo, mas as pessoas têm uma dificuldade enorme de perceber essa melhora. E, para mim, isso é o mais triste. Gostaríamos de ter um setor em que nós crescemos com boa satisfação, com menos manchete no jornal, né? Então, o meu voto aí para 2026 é que a gente comece a construir uma percepção melhor para as pessoas e para os contratantes que se esforçam tanto para manter o plano de saúde. Não é uma coisa fácil, e a nossa população de beneficiários e de patrocinadores são extremamente resilientes para manter esse benefício que é tão importante para as pessoas. Muito obrigado, Feitosa. Comendador Adriano Londres. Brito, Feitosa, isso que você colocou, só para pegar um gancho, comunicação à sociedade, letramento à sociedade. A gente precisa colocar as conquistas e os limites. Eu não tenho dúvida que a saúde suplementar nos últimos 30 anos foi uma enorme conquista. Os hospitais da ANAP não existiriam sem a evolução das operadoras de plano de saúde. Ponto. Pelo menos na proporção que não existiriam. Se é possível entregar uma medicina de qualidade, diferenciada, isso é fruto de um setor que cresceu muito, mas ainda está andando de lado há 10 anos. Esta é a grande reflexão e que traz dificuldade. E aí eu quero terminar, Brito, com uma frase, sendo um pouco filosófico, o final pede um pouco de filosofia, não é isso? Deixa eu achar aqui a frase que ela subiu da minha tela. E eu espero que ela não seja válida para nós daqui a 30 anos. Ela é de François Rabelais. Eu conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Esse é o famoso Adriano Londres. Caríssimo, muito obrigado
a todos. Desculpas àqueles a quem a gente não pôde transmitir o questionamento. Muito obrigado e até o próximo evento. Até logo.